Vamos lá, retomando a nossa aula. No que se refere ao exame físico do nariz, né? A outra cavidade. Então, o exame físico do nariz, a primeira coisa que nós vamos fazer é levantamento de dados, né? Então, o que é que eu vou fazer no levantamento de dados? O que é que eu vou perguntar no levantamento de dados? Em relação à acuidade olfatória. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso perguntar, você consegue sentir cheiro das coisas normalmente? Ou você pode testar, né? Você pode pegar chocolate em pó, você pode pegar café em pó e botar esse paciente para sentir o cheiro, para poder ver se ele sabe identificar. Pergunta se tem obstrução nasal, se tem coriza, se faz uso de descongestionante, se espirra, quanto tempo, assim, faz uso de descongestionante todos os dias, quantas vezes ao dia? Então, que descongestionante é esse? Então, tudo isso você faz seus questionamentos a partir do levantamento de dados, tá? Em seguida, nós vamos para a inspeção e palpação. Então, eu vou examinar a pele que cobre o nariz para palpar, para ver, né, palpar para ver se existe alguma modificação na narina. Quando eu estiver fazendo essa inspeção e palpação, eu já observo a questão de higiene, né, dessa narina, se tem alguma hemorragia, que é a rinorragia, né? Presença de secreção, está relacionado também à higiene, qual é a cor dessa secreção, edema, se há desvio de septo, se há alguma epistaxe, aqui tem a imagem à direita, né, que é o sangramento nasal. E eu vou palpar os seios nasais, né, os seios paranasais. Quais são? Frontal, na testa, maxilar, no maxilar, né? E os lacrimais, que é próximo, assim, logo acima do nariz, entre o nariz e o olho, certo? Então, eu vou palpar fazendo uma certa compressão. Se o paciente sentir dor, significa que esse paciente pode estar com sinusite, ok? Então, esse é o exame do nariz, super tranquilo. Em relação à boca e à garganta, né, que é a orofaringe, né? Eu vou fazer o levantamento de dados, questão de paladar, questão de edema ou retração gengival. Então, eu posso pegar uma espátula quando eu for fazer a inspeção para observar isso, mas antes eu vou perguntar, né? Tem algum sangramento gengival? Quando você escova os dentes, né? Existe alguma falha dentária? Você faz uso de prótese? Tem alguma úlcera na cavidade oral? A questão de aftas, tudo isso a gente pode perguntar, certo? Na inspeção. Na inspeção, eu vou fazer primeiramente com os lábios fechados e depois com a boca aberta. Então, boca fechada e boca aberta. Nos lábios, o que é que eu vou ver? Questão de cor, de umidade. É uns lábios ressecados? Tem cianose? Tem palidez? Tem queilite? Queilose? Herpes? Aí embaixo tá as imagens que vocês conseguem observar. A questão da queilose, da queilite, da herpes. Existe algum ressecamento que pode, inclusive, indicar desidratação? Então, tudo isso eu vou observar, certo? Com a boca aberta, com o uso de uma espátula, aí sim, eu vou ver as condições dos dentes. Que é isso, Zileide? Vou ver se tem ausência de dentes, se tem alguma falha, se existe cáries, né? Como é que está a higiene, a questão da boca, da bochecha e das gengivas, se tem algum edema gengival, se existe alguma estomatite, se tem alguma aftazinha, né? Se tem alguma lesão, certo? A língua, tem alguma fissura na língua? Tem, como é que está a higiene dessa língua? Que a gente costuma, aquela língua esbranquiçada, a gente costuma chamar de língua saburrosa.
Então, isso tudo com a espátula eu consigo identificar, certo? E observar a questão da orofaringe, né? A questão da halitose, o paciente tem halitose, como é que tá as amígdalas? A questão de tamanho, tem presença de placas purulentas, né, que indicam alguma inflamação, infecção, na verdade, nessas amígdalas. Então, isso eu faço na boca, na garganta. Lembrando que na boca e garganta, né, boca e orofaringe, a gente vai fazer o quê? Apenas levantamento de dados e inspeção. Aqui uma imagem né, das condições da gengiva, que a gente pode ver uma gengiva saudável e uma gengivite. Lábio leporino, né, uma cicatriz, né, de cirurgia de lábio leporino, uma fenda palatina, estomatite, que são as aftas, né, uma herpes simples labial, né, mais imagens de fenda palatina, lábio leporino bilateral, monilíase oral, queilite, que é no canto da boca. O pessoal do interior costuma chamar de ferida de boca. Alguém já pode ter ouvido essa forma vulgar de chamar a queilose, que são os ressecamentos dos lábios, tá? E vamos para o exame físico do pescoço. Então, o que é que eu vou fazer no exame físico do pescoço? Levantamento de dados, vou fazer inspeção e palpação. O pescoço deve ser inspecionado em busca de gânglios. Então, solicite ao paciente que gire o pescoço para que você possa observar os movimentos presentes. Então, você vai ver se existe rigidez, se existe alguma limitação, certo? Você pode perguntar, mas automaticamente ir perguntando e já fazendo uma inspeção desse pescoço, entendeu? Ver questão de forma, de volume, tudo isso a gente pode ver se tem alguma presença de tumor. Isso, primeiramente, assim, quando você bater o olho, né? Porque você, nessa hora, você tá fazendo o quê? Uma inspeção, tá? Então, verifica, como eu já falei, quanto à forma e volume, inspeciona a questão de tumores visíveis, de edemas, de gânglios infartados, né? Questiona o paciente se ele já observou isso, né? Ou não. Vê questão de rigidez. Você consegue movimentar o seu pescoço? Tem alguma limitação? Entendeu? Ver se tem alguma distensão de veias. Tudo isso na observação do pescoço, certo? Na inspeção do pescoço. Em seguida, a gente vai palpar. No pescoço, a gente faz a palpação de que forma? Palpando os gânglios linfáticos, né? Vamos observar se existe algum gânglio palpável ou não. No adulto, não são palpáveis esses gânglios, a não ser que o paciente seja muito magro. Então, vocês podem ficar, depois dessa aula, tentando palpar os gânglios de vocês. Se vocês forem bem magrinhos, tem muita menina que é bem magrinha, dá para palpar esses gânglios, mas não vão se aterrorizar. É porque quando geralmente o paciente é muito magro, a gente consegue palpar os gânglios que não estão inflamados. Por quê? Porque geralmente os gânglios que são palpáveis são os gânglios inflamados, eles estão aumentados, estão dolorosos, certo? Mas, volto a dizer, se for muito magro, a gente vai conseguir ver, mesmo que eles não estejam aumentados, mesmo que eles estejam no tamanho normal. Então, palpa-se os linfonodos das regiões occipital. Todo mundo aí já, eu não estou falando grego, todo mundo já estudou anatomia, todo mundo sabe onde é a região occipital. Sim, infra e supra-auricular, supra e infraclaviculares e os submandibulares. Os submandibulares a gente vai fazer com os dedos em garras, enquanto que os cervicais a gente vai fazer com os dedos em pinça. Isso na prática a gente vai conseguir fazer melhor, tá? Gânglios inflamatórios, geralmente aumentados, tá? São dolorosos imóveis.
Os gânglios malignos, uma característica é que eles podem estar fixos. Então, todo aquele gânglio que se move, geralmente, não é regra, mas geralmente são os gânglios inflamados, né? E os gânglios malignos são fixos. Depois que eu palpar os gânglios do pescoço, eu vou palpar a tireoide e a traqueia. Eu tenho que me posicionar atrás do paciente, tá? Observa a questão da linha da traqueia, vejo o volume, igual essa imagem aí, consistência, certo? Mobilidade, que ela vai se mexer, a tireoide, aliás, desculpa, gente, volume, consistência, superfície e mobilidade da tireoide. A gente vai pedir para que o paciente, ele degluta, certo? O paciente deglutir, a gente vai ver esse movimento da tireoide que sobe e desce, é o normal. Geralmente o paciente que a gente não consegue ver esse movimento de sobe e desce da tireoide é porque o paciente está apresentando algum hipertireoidismo. E a traqueia, sim, aí sim, a gente vai ver a questão da linha média da traqueia, se posicionando atrás do paciente, certo? Palpação da glândula da tireoide, né? Palpação submandibular, ou seja, dos gânglios submandibulares. Pronto, ok, gente. Essa é a aula que vocês pediram de forma presencial, aliás, gravada, né? Então, eu acredito que essa aula seria interessante se a gente fizesse pelo aplicativo, porque vai clarear mais a memória de vocês, mas pediram gravada, tudo bem, está aí gravada. Espero que vocês façam, estudem, façam